Agora a gente vai falar sobre como se comunicar com o seu bebê. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Paula Olinkevich, que é fisioterapeuta. Tudo bom? Tudo bom, Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada, eu agradeço. Eu queria que você explicasse para nós o que é essa linguagem dos sinais do bebê. O que é isso? Essa linguagem de sinais, ela é uma ferramenta a mais que os pais têm para poder se comunicar melhor com seus filhos, né? Então não é nada de outro mundo, essa comunicação ela é bem natural dos bebês. O que a gente pode fazer é conhecer elas, né, para poder agregar uma ferramenta a mais no dia a dia para conseguir se comunicar melhor com seus filhos. Preciso te fazer aquela pergunta básica. Eu não sou mãe ainda, mas as mães, elas têm, depois de um tempo, assim, não logo no primeiro momento, mas elas começam a ter o time. Ah, esse choro é de fome. Isso. Ah, esse choro é de sono, ele tá com manha. Como que as mães descobrem isso? Olha, inconscientemente a gente começa a relacionar sons com algumas necessidades e atitudes do bebê. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação de sinais dos bebês, a linguagem corporal. Isso que você comentou da comunicação do choro, então eu falo para as mães, a comunicação de sinais a gente começa a incorporar na rotina do bebê a partir do 3º, 4º mês de vida. Mas a interpretação do choro ela já acontece muito antes. Então existem técnicas e métodos que ajudam os pais a identificar cada um desses sons, sem esperar 1 mês, 2 meses, acostumar com o bebê para descobrir o que quer. Já tem de antemão bastante ferramenta para ajudar os pais a descobrirem. Os pais, né, de primeira viagem, eles sofrem um pouquinho mais. Sofrem. Porque eu vejo os meus cunhados, o primeiro bebezinho tá com 1 ano e pouco, foi muito mais difícil. Agora no segundo eu tô vendo que ela tira mais fácil, tudo assim, muito né? natural. Apesar de que cada bebê se desenvolve, de um jeito, se né? comunica às vezes de formas diferentes. Mas é uma tranquilidade dos pais também, né? Uma segurança a mais, uma né? segurança. Tanto que o método, eu conheci ele, eu tive contato com ele quando eu me tornei mãe. Né? Eu assisti um documentário em que eu via 2 bebês, irmãozinhos gêmeos, né, e a mãe se comunicando com os bebês. Então ela perguntava para eles, você tá com fome? E eles respondiam, não, eu tô com sede. Eles tinham menos de 1 ano de idade. Como que eles respondiam? Com os sinaizinhos que ela havia ensinado para eles. E um virou pro outro e fez o sinalzinho de vamos brincar. E eles foram correndo pro balanço brincar. Só que quando eu assisti esse documentário, eu fiquei impressionada. Eu tô chocada. Eu também. Eu fiquei impressionada porque é o seguinte, eu estava alerta quando eu estava assistindo aos vídeos, a comunicação da fala. Só que eles estavam se comunicando de forma gestual, de uma forma tão natural e tão simples, que eu estava prestando atenção na fala e eu não vi o outro tipo de comunicação. Entendeu? E é isso mesmo que acontece a gente faz, com os né? bebês. A gente foca em tentando fazer aquela criança falar. Demais. O que acontece assim, no primeiro ano, os pais eles ficam tão focados e tão ansiosos em querer que o filho fale rápido. Mas esses sinais eu que ensino para as crianças? Como é que funciona isso? Eu vou mostrar daqui a pouquinho um videozinho, vou ensinar, né, alguns sinaizinhos também. Mas os sinais, então o que acontece? Os pais eles ficam tão ansiosos para ensinar a criança a falar, que eles perdem uma grande oportunidade de se comunicar com os bebês da forma mais natural possível. Dá para compreender o que um bebê de 4 meses dá quer? Para compreender. Os primeiros sinaizinhos, eles começam a surgir por volta de 5, 6 meses de idade, né? Quando ensinado, né? Com uma certa habilidade motora que a gente Esse vídeo que você viu não era no Brasil? Não era no Brasil. Tanto que aqui no Brasil eu ensino essa linguagem de comunicação, linguagem de sinais para os bebês, né? Para os pais. Então é um curso bem focado, que a gente trabalha para os pais. Mas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu morei lá, eu fui lá para aprender a comunicação de bebês da linguagem do American Sign Language, que é a língua americana dos Estados Unidos, né, dos bebês. E eu via no supermercado, os bebezinhos olhavam para as mães e pediam banana. Eles pediam o que eles queriam comprar ali. Bebezinhos pequenininhos, de 8, 9, 10 meses de idade. E é muito comum. Assim, você vê no parque, você vê no consultório, você vê no supermercado, você vê em todo lugar. Então, é muito comum. Lá fora, esse método ele já é usado como uma forma de Mas isso também é uma estimulação, né? Exatamente. É uma estimulação que vem até culturalmente, que nós, infelizmente, ainda não temos, né? Mas a gente está inserindo já. Vamos já conseguir, tem muitas adeptas, olha,
grandes mamães, aí celebridades já estão usando também, que tive Posso o prazer. mostrar o vídeo que você trouxe? Isso, Vamos antes de acompanhar? passar o videozinho, Pode falar. eu queria que as mães ficassem alertas à comunicação gestual dos bebês, não se atentem Não à fica fala, procurando mas o que o bebê vai falar. Preste ao que atenção ele nos tá gestos, né? fazendo. Podemos Isso aí. ver, Thiago, por favor? Pode passar. Sim. O que você quer? Papai? Papai, 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 papai. Pica, pica, pica-bu, pica, pica, pica-bu, pica, pica, pica-bu. Pica, pica, pica-bu, pica, pica, pica-bu. Mais? Davi, onde tá o seu primeiro dodói? Aqui, isso mesmo, é aí mesmo. E leite? Como é que faz leite? Milk, leite. Isabela? Cereal, exato. É isso que você tá comendo? Cereal? Bom trabalho, é isso mesmo, é assim que se faz o sinalzinho. Banana? Mais banana ou você tá vendo a banana? Aqui a banana. Bom trabalho, tá bom. Mamãe vai descascar. Manda tchau, tchau. Beijo. Beijo. Mua. Mostra o passarinho pra titia. É o bird? Bird? Mostra, bird. 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 Yeah, bird. Dormir, dormir, soneca. É assim que se faz. Soneca, sono, dormir. Neurológica que essas crianças têm. O que é isso? A primeira vez que eu vi, eu achei que eles eram super dotados, né? Eu achei que era uma forma de telepatia, de comunicação, qualquer coisa menos o mais simples, né? Você viu no vídeo que tem bebês de 4 meses, 5 meses, né? 11 meses. O que acontece? Eles têm uma comunicação gestual que a gente não está preparado para... Algumas comunicações que eu vi ali, por exemplo, aquele dormir, a gente não, é mais fácil da gente ver. A minha mãe conta que quando eu era bem bebezinha, que eu não queria mais usar fralda, isso mesmo antes de falar com 6, 7 meses, eu fazia assim, já era hora de ir no banheiro. Já não queria mais. Mas são pouquíssimos sinais que a gente encontra. Aí a gente viu as crianças se comunicando isso, mesmo. Exatamente, se comunicando. Que isso? Então, eu gostaria de ter trazido algumas mães aqui para mostrar os bebês fazendo sinal. Só que o que acontece? Eles não fazem a qualquer hora o sinal, é realmente quando eles querem, né? Uma das bebezinhas, a mãe me ligou ela ia fazer 5 meses, ela tinha acabado de dar mamadeira, uma frutinha, achou que estava tudo bem, de repente a bebezinha dela olhou para ela e fez o sinalzinho de leite. Mas a mãe já tinha ensinado o sinalzinho de leite. Então ela correu e foi fazer a mamadeira, uma outra mamadeira, e ela tomou tudo. E a mãe pensou assim, olha, se eu não entendesse essa comunicação, ela ia ficar com fome, né? Então, assim, quando eles nascem, alguns sinaizinhos podem estar relacionados. Então, por exemplo, quando o bebezinho vai mamar, que ele está sendo amamentado com mamadeira, percebe que eles fazem assim com a mãozinha. Então, é um sinal relacionado até a ordenha, né? Lembra o sinal de ordenhar. Então, está relacionado com leite. Ou não quero, eles rejeitam, né? Eles fazem assim, esse é o sinal não quero. Agora, os sinaizinhos, eles mesmos podem criar, né? Só que eles abandonam os sinaizinhos se a gente não presta atenção.
Então, o ideal seria os pais conhecerem alguma categoria Então, quer dizer, de se a criança sinais. perceber que ela tá fazendo assim, não tá adiantando nada para os pais Ela entenderem, vai por exemplo, que ela abandonar quer o leite, uso. ela vai falar. Ela vai, não adianta. vai recorrer a outras coisas, apontar, chorar e até, né? Então, os sinaizinhos, o que acontece? O ideal é os pais, eles conhecerem já uma vasta gama de sinaizinhos para ensinando os bebês já quais são. Então, toda vez que for amamentar, pode fazer o sinalzinho de leite e assim vai. Então, o que acontece? Quando eles estão preparados para fazer os sinaizinhos, eles vão fazer aquilo que aprenderam. Então, todo mundo dentro de casa vai usar a mesma língua. Todo mundo tem que saber quais são esses sinais. Exatamente. Então, vamos lá. Esse sinalzinho pode ser o de leite. Isso, esse é um Que mais que sinalzinho eu de posso fazer? leite, esse é o sinalzinho de sono ou dormir. Então, assim, existem categorias de sinais. Dentro do Brasil, a gente pode ter a linguagem de sinais dos bebezinhos daqui que podem diferir os sinais. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, Inglaterra, os países que falam inglês, eles podem fazer o sinalzinho de mais assim. E no Brasil já é um sinal diferente. Então, o ideal é os pais conhecerem os sinais. Porque você imagina, cada um dentro de casa fazendo um sinal diferente, você esquece, seu filho esquece, acaba Vai virar uma virando uma bagunça. confusão. E o legal de ensinar os bebês é o seguinte, no primeiro mês, no primeiro ano de vida deles, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, aquilo que eles são capazes de entender, é muito mais acelerado do que o desenvolvimento motor deles. Né? Então, enquanto o bebê está aprendendo a rolar, né, aprendendo a se arrastar ali com 5, 6 meses de idade, eles já entendem o significado de muitas palavras. O que é papai, o que é mamãe, o que é leite, o que é trocar as fraldas, eles já entendem tudo isso. Só que eles não são fisicamente capazes de falar. Por quê? Não é automático, quando a criança entende uma palavra, ela é capaz de falar. Não, isso leva um tempo. A criança ela precisa ter algumas alterações fisiológicas que vão acontecer com o tempo para ela poder ser apta a falar, como por exemplo, conseguir controlar a respiração. Se você não controla a respiração, você não consegue falar. Ela precisa desenvolver alguns dentinhos, né? O palato precisa subir, precisa ter algumas modificações para ela ficar fisicamente pronta para falar, mas ela já entende o significado de palavras há muito tempo. Os pais têm que fazer alguma aulinha? Eu recomendo uma aulinha, porque olha só, antes do primeiro ano, então eles têm uma coordenação motora grossa já desenvolvida, né? Que você põe a mão na cabeça, a mão na barriga, né? Então, os sinaizinhos que a gente vai trabalhar é dentro dessa coordenação motora que eles são capazes de produzir. Que ainda não está afinadinha, Ainda né? não tá. Então, por exemplo, com 10 meses, eles já desenvolvem uma coordenação motora melhor, que é esse movimento de pinça. Então, no videozinho, você viu uma bebê fazendo o sinal de... Acho que tinha um sinal de água, se não me engano, né? Que ela faz assim, ela bate a mãozinha no rosto. Na verdade, o sinal de água, né, daquela categoria que ela aprendeu, é o W de water. Né? Então, o bebê ele não é capaz de fazer esse W, mas vai ele bater a consegue. mãozinha.